Salve, galera! Brincadeira. E aí, galera? Mais um vídeo da devocional, né? E hoje é dia 23 e por coincidência na leitura. Não foi coincidência, né? Mas. é, Hoje acabou caindo também o capítulo 23 de Mateus na nossa leitura diária, junto com a igreja, né? E eu queria falar sobre. Nós devemos. Peraí. Devemos colocar Deus no devido lugar, ou seja, em primeiro lugar. Eu vendo esse capítulo, eu vi que foi um dos capítulos que eu vi mais Jesus que mais Jesus ficou irado. Que ele falava muito o ID e aquela pesquisa que o Denis fez foi bem interessante que cada quantas quanto mais aparece o ID enfatizando uma coisa ruim, né? Chamando o cara de infeliz ou essas não é qualidade, né? Essas coisas. E a maioria dos versículos é de Jesus, ai de vocês, fariseus, ai de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu achei muito, de certa forma, interessante, que era Jesus condenando os atos dos fariseus, dos saduceus e etc. E eu vendo isso, eu atentei para, não só nisso, né? Mas eu olhei por outro versículo, eu olhei os versículos primeiro, do 8 ao 10, certo? Eu vou ler aqui para vocês, que é assim, ó. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Ou seja, gente, a gente muitas vezes não é nem que a gente tá. Como é que eu posso explicar? A gente tá botando pessoas ou então coisas no lugar errado. A gente tá botando até muitas vezes situações em primeiro lugar, onde Deus é que deveria estar naquele lugar, certo? E quando ele fala não deve ser chamado de mestre, ou seja, às vezes a gente está dando mais atenção a pastores, a líderes, até professores, sei lá, até amigos e parentes da família, sei lá. E é, se deixando levar pelas opiniões deles do que focando no que Deus acha, focando realmente em Deus, né? E Deus aqui nos alerta, ó, eu tenho que ser, eu sou o mestre, eu sou o pai e eu sou o chefe. Ou seja, vocês estão botando nessa colocação, vocês estão botando aí, vocês chamando outras pessoas de mestre, ou então, tipo, você vai buscar conselho, em vez de você ir orar primeiro, não, vou falar aqui até, não, certo, não é errado pedir conselho a um líder, a um pastor, mas a gente tem que procurar o primeiro, ou seja, quem é? Deus. E nós devemos fazer isso. E eu sei que é difícil colocar Deus, muitas vezes é difícil colocar Deus em primeiro lugar, mas uma coisa eu garanto, quando a gente tá sofrendo, velho, o primeiro lugar que a gente vai correr atrás é Deus. E a gente tem que também se tocar para quando a gente estiver feliz, em primeiro lugar também ser Deus. E Deus está nos alertando, que a Bíblia é uma palavra que nos ensina e nos traz lições a cada versículo. E no versículo de 8 a 10 ele fala, é, vocês não devem ser chamados de mestre, ou então chamar outras pessoas de mestre. Porque o mestre está nos céus, o mestre está aqui, que é Deus. Ou seja, então a gente tem que saber botar Deus no devido lugar. Ou seja, primeiro, depois disso aí, famílias, pastores, igreja, Deus é em primeiro lugar. Certo? Foi isso que eu achei bem interessante. E o 12. Aí depois Mateus 23:12 também. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Eu vou focar mais nessa primeira parte, nessa parte A, primeiramente, né? Depois eu vou para o resto do versículo. Aquela galera que até muitas vezes a gente tem que se policiar em relação a isso, se acha, ou então se acha o santo, ou algo assim, meu amigo, você está se fazendo seu mestre, você está fazendo seu pai, você está fazendo seu Deus, seu chefe também, certo? Então tem que abrir o olho, cara, não pode vacilar, que isso é um vacilo, meu, até acabar muitas vezes esfriando na fé, é trágico, né? É brusco. E eu vou falar da parte B agora, do versículo, que todo aquele que a si mesmo se humilhar será adotado, ou seja, reconhecer nosso lugar. A gente está abaixo de Deus, certo?
Isso é mais para aquelas pessoas que têm o alter ego, não sei se nem se é alter ego. É aquelas pessoas que têm o ego muito forte e se acham melhor do que todo mundo, ou então acha que é mais digno da salvação, ou coisas assim. A gente tem que saber reconhecer nosso devido lugar. A gente tem que parar de se colocar no lugar de mestre, pai, ou seja lá o que for. A gente tem que botar Deus no lugar dele, que ou seja, é o primeiro lugar em nossas vidas. Deus é o primeiro, sempre vai ser e sempre foi. E ainda é. Então a gente tem que estar atento para isso. E vou puxar também agora um versículo que muitas pessoas podem dizer assim, oxe, não tem nada a ver. Mas eu li assim, que Deus fala assim, Mateus 3,17. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O que é mais importante, eu ou Deus? O que é mais importante, o pastor ou Deus? O que é mais importante, a igreja ou Deus? O que é mais importante, a família ou Deus? O que é mais importante, o namorado, namorada, o esposo, esposa, seja lá o que for, ou Deus? Certo? Eu achei, o olhando assim, eu digo, caramba, eu tenho que saber botar o, digamos que o ranking, né? É um ranking. Primeiro lugar, disparado. Infinitos pontos na frente. Deus. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, aí você escolhe. Você que sabe aí. Cada um bota o que quer, certo? E é muito interessante isso. E também o versículo 19, que ele fala assim: cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante? Muitas vezes a gente foca, não vou puxar a passada de dinheiro, mas assim, muitas vezes a gente foca digamos que na construção e não liga para o material, certo? Na construção da nossa vida, né? A gente quer construir ela, mas não tem o material. Como é que eu posso fazer isso? O material está em Deus, que é o primeiro lugar. Então a gente tem que buscar o material que está nele, ok? É bem interessantezinho, é bem legal essa parte. E esse foi meu devoção lá de hoje. Eu espero que, né, vocês tenham entendido. E foi isso aí. É nóis.